Olá, alunos do sétimo ano. Hoje, na semana 20, nós vamos ver Brasil Colônia. É o início do Brasil Colônia. Esse período, ele vai de 1500, né, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, até 1822, que é a independência do Brasil. No período pré-colonial, nós temos o desinteresse português pelo Brasil, pela terra brasileira. Por quê? Porque o que interessava para a coroa portuguesa era ir chegar até as Índias para buscar as especiarias. Então ele deixou de lado a colônia, o Brasil. Outra coisa foi o envio de expedições guarda-costa para reconhecer o litoral, para saber qual o tamanho do litoral, para saber o que tinha no litoral e descobrir quais as riquezas que aqui, porque o interesse dele era também achar o que a Espanha já tinha achado na América Espanhola, que era o ouro e a prata. Só que quando eles chegam aqui, o que eles achavam em maior quantidade era o pau-brasil. E aí eles começam a explorar esse pau-brasil. E quem vai retirar, né, quem eles vão explorar para tirar esse pau-brasil são os indígenas. Que quando os portugueses chegam aqui, os indígenas ficam boquiabertos. Por quê? Porque nada daquilo eles conheciam. Eles não conheciam aquele jeito de vestir, aquele jeito de falar, né? Tudo para eles era novo. Então, eles começaram a fazer o que a gente conhece como escambo, que é a troca de material. O que eles trocavam? Trocavam uma roupa, um espelho, um pente. Pelo quê? Pelo serviço dos escravos. Pelo serviço dos índios, que era a extração do pau-brasil. Esse pau-brasil era retirado da mata, levado para as feitorias. O que era feitoria? Feitoria era como se fosse um depósito, onde os índios colocavam a madeira, para que essa madeira pudesse ser levada para os navios e aí transportado para Portugal. Isso, né? Perdeu o fôlego. Por quê? Porque os índios começaram a ver que eles estavam sendo explorados, o comércio de especiarias começou a decair, e aí eles viram que eles precisavam colonizar o país para poder extrair outra coisa do país. E aí eles resolveram mandar para cá, né, uma expedição de Martim Afonso de Souza, para poder, em 1530, para poder ver o que eles fariam aqui nessa terra, né, para poder achar novas riquezas ou explorar novas riquezas. E quando ele veio, ele já veio com uma expedição, não ele sozinho, mas com uma expedição já colonizadora, com pessoas para morar aqui no Brasil. E a primeira coisa que ele mandou para Portugal foi o tamanho do Brasil que poderia ser feito aqui dentro do Brasil. E assim eles resolveram dividir a região do Brasil em capitanias, que foram chamadas de capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias, elas foram divididas em 15 lotes, cada um mais ou menos com o mesmo tamanho, tá? A gente vai ver para cada região, né? E aí, esse trabalho, ele vai de norte a sul do Brasil, e o próprio Martim Afonso de Souza, ele vai ficar com uma parte de um terreno, que é a região de Pernambuco. Ele vai fundar também a primeira vila do país, do Brasil, que acontece em 1532, que foi denominada de Vila de São Vicente. Como fala aqui, ó, as capitanias, ela era dividida em 15 capitanias hereditárias. O que quer dizer hereditárias?
passa de pai para filho, que eram faixas de terra que abrangia do litoral brasileiro até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, que era 370 léguas do mar até um certo, né, limite de terra, que era justamente esse aqui. Então, esse pedaço era de Portugal e o restante da América era da Espanha, certo? Esse direito de posse era denominado doação, uma carta de doação e o floral. O que era a carta de doação? A carta de doação, ela concedia essa faixa de terra para o chamado capitão donatário. E o que era o floral? O floral, ele delimitava os direitos e os deveres de cada capitão donatário. Vamos falar um pouquinho desses direitos e deveres de cada capitão donatário. Qual era o direito do capitão? Exercer a justiça, estabelecer cobrança de impostos, quer dizer, ele podia colocar o imposto que ele quisesse dentro da capitania dele. Doar sesmaria. Sesmaria é o quê? Ele doaria dentro daquele pedaço de terra que ele ganhasse, faixas de terra para pessoas que quisessem morar ali e ficar sob o poder daquele capitão donatário. E transferir a capitania por herança, que é de pai para filho. Quais seriam os deveres? Manter a colonização, que é exatamente por doar sesmarias. Estabelecer a defesa, quer dizer, ele tinha que defender o litoral, que era por isso que eles estavam colonizando Portugal. Incentivar a fé cristã católica. A gente não pode esquecer que uma das coisas que Portugal trouxe quando veio para cá e quando trouxe dentro de cada embarcação jesuíta foi trazer para a colônia a fé católica, né, que era a religião principal daquela época. A implantação das capitanias não deu certo. Por quê? Porque elas não tinham ligação uma com a outra. Não tinham as terras eram muito grandes e uma não tinha ligação com a outra, né? Uma não tinha comunicação, então uma não sabia o que a outra fazia, não existiam isso. Então, muita coisa dificultou. As únicas capitanias que deram certo foram a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Aí, Portugal, não satisfeito com isso, né? Porque viu que não estava dando dinheiro, não estava dando lucro para ele vai tomar aquelas capitanias da mão dos capitães donatários e vai voltar para a mão de Portugal, tá? A gente tem que lembrar que as capitanias hereditárias, elas eram doadas, as terras não eram dos donatários, as terras continuavam sendo de Portugal, então era como se fosse um empréstimo, então qualquer hora Portugal poderia tomar, e foi assim que ele fez. No governo geral, que acontece em 1548, que era um sistema centralizado de poder na mão do rei de Portugal, que mandava para cá um governador para tomar conta de todas as capitanias, né, tirando o poder da mão dos capitães donatários. Ele queria diminuir o poder dos capitães donatários. Isso não quer dizer que as capitanias acabaram, elas só perderam o poder, tá? A Bahia, ela foi a capitania que foi tomada por Portugal para ser sede do governo geral. E o rei de Portugal, para administrar essas colônias, ele de 4 em 4 anos, ele trocava o governador geral. Então, o primeiro governador que nós tivemos foi Tomé de Souza, que ficou de 1549 a 1553. Na sua administração, ele funda a cidade de Salvador, em 1549, que é a primeira capital do Brasil.
O segundo foi Duarte da Costa, que fica de 53 a 58. O terceiro foi Mendes Sá, que fica de 1558 a 1572. E nessa administração, os franceses que estavam aqui dentro do Brasil, que vieram na época da primeira colonização para tentar tirar alguma coisa do Brasil, para tentar explorar o Brasil, o Mendes Sá consegue expulsar esses franceses do Brasil, rendendo mais dinheiro, logicamente, para os portugueses, e ele funda a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Dentro do governo geral, tinham pessoas que ajudavam esses governadores. Era como se fosse hoje o presidente e os seus ministros. Tá? Quem eram os ajudantes? Né? Era o ouvidor-mor, que era encarregado da justiça do governo. Lembra que eu falei que antes quem ficava com o poder da justiça era o donatário? Agora não. O país, né, agora de modo geral, ele tinha um governo geral que tinha os seus ajudantes. Então tinha na justiça que era o ouvidor-mor. O provedor-mor, que era responsável pelo setor financeiro, que também antes, na época das capitanias hereditárias, era o donatário, agora não é mais. É uma pessoa que fica por conta de buscar todos os impostos, que são mesmo para todas as capitanias. E o capitão-mor, que cuidava da defesa do litoral, que antes também era por conta do donatário, agora quem fazia esse controle era o capitão-mor, a mando do governo geral. Agora, em cima disso aí, vocês vão responder as perguntas. Se necessário, procure o material de referência ou o livro de vocês e até a próxima.